A pergunta que hoje nos faz questão é acerca de como foi a formação do analista, como foi a formação da analista nos últimos 40 anos, não? Desde os anos 80, a passagem para os 90, a mudança de século, como a formação do analista foi se dando em diferentes contextos políticos, económicos, sociais, culturais, modas se passaram, temas foram diferentes, problemas sociais foram se transformando. Essa é a questão que nos traz hoje. Eu sou Daniel Omar Pérez, este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Boa tarde, bom dia, boa noite, Dulce Maragaio. É um prazer estar com você aqui. Nós queríamos saber um pouco como, desde tua perspectiva como analista, se foi dando a formação do analista nesse percurso de décadas que nós podemos, de algum modo, mensurar desde os anos 80 até nossos dias. A formação do analista, o se formar como analista, mudou, não mudou, continua sendo a mesma? Essa pergunta surge porque Freud se fazia essa pergunta para ele próprio e para seu grupo. Lacan também se fez essa pergunta várias vezes e reformulou sua própria formação. E é uma pergunta que se faz tanto aquele que escuta pela primeira vez falar de psicanálise, quanto aquele que tem um percurso de décadas fazendo psicanálise. A pergunta pela formação do analista é uma pergunta de iniciante, poderíamos dizer, e também uma pergunta de alguém experimentado em análise. O que você poderia nos dizer sobre isso? De princípio, o que eu tenho a dizer é que é uma grande alegria estar aqui com você. Uma grande alegria, uma honra também, esse convite que você está me fazendo, e eu espero estar à altura das tuas expectativas e do que essa pergunta, que é uma pergunta realmente muito importante, coloca de expectativas. O que eu tenho a te dizer é firmado na história de uma pessoa de 67 anos, que veio de uma classe bastante humilde, que não teve dinheiro para fazer a sua formação psicanalítica aos moldes em que, nos tempos em que eu estava saindo da faculdade, se propunha uma formação em psicanálise. Porque naqueles tempos, sou formada em 76, naqueles tempos, e pela trajetória que eu fazia, eu era estagiária já há 3 anos e meio de um hospital psiquiátrico, do Hospital Pinel, de inserção assim na psicanálise kleiniana, em que os profissionais, naquele momento, os psiquiatras, faziam sua formação psicanalítica na IPA. E para a formação, e estou falando da perspectiva também de uma curitibana, né? Eu estava em Curitiba nessa época, e nessa época o que se tinha de horizonte para a psicanálise era a formação na IPA. A formação na IPA demandava idas a São Paulo, 3 ou 4 sessões semanais. Não, por conta de outra cidade, podiam ser 2 sessões, ou seja, um dispêndio mesmo de recursos financeiros e de recursos de investimento, de investimento pessoal muito extensivo. Né? A minha entrada no universo da psicanálise, eu posso considerar mesmo já com primeiros passos de formação. Foi dentro da faculdade, a partir de grupos de estudos. Grupos de estudos conduzidos por filósofos.
curso de psicologia naquela época, o primeiro curso de psicologia aqui de Curitiba foi da PUC, e a PUC do Paraná, né, a Universidade Católica do Paraná. E foi um curso fundado por filósofos e no departamento de filosofia. Então, toda a minha primeira abordagem do Freud foi oferecida por filósofos, sem clínica. Tem isso que a gente observa hoje, né? Que para ilustrar um conceito, você traz um caso clínico. Na verdade, eram professores, alguns deles, assim, de bastante, né, de recursos didáticos muito interessantes e que traziam elementos do cotidiano, mas não exatamente elementos clínicos. Então, assim, o primeiro pé, dá para dizer que era uma epistemologia da psicanálise, uma formação mais, né, de matrizes de pensamento, de delimitação conceitual, e a aplicação propriamente clínica, ela veio muito adiante, ou, como eu dizia, a partir de Melanie Klein. Eso fue no final dos anos 70, então, que você começou com essa, já formada em psicologia. Ainda não, Ainda não. ainda não. Foi dentro ainda do curso de psicologia que eu estava no hospital psiquiátrico, numa orientação kleiniana, basicamente kleiniana, e sem ainda conhecer Foucault, eu hoje reconheço que aquela construção que se fazia no hospital psiquiátrico era Foucaultiana. Um discurso kleiniano com práticas behavioristas. Né? Você tem uma capa de saber que muitas vezes organiza e embala práticas que não são propriamente daquele conjunto de saber. Né? Ou seja, que era o estudo de textos kleinianos e o trabalho junto com professores da área de filosofia. Eu acho que eu me atrapalhei aqui na hora de te situar. Porque a minha experiência ela veio em duas vias. De um lado, a experiência no hospital psiquiátrico, com a psicose, com psiquiatras que faziam formação pela IPA e o empuxe era kleiniano. E de outro, a inserção na psicanálise freudiana a partir de grupos de estudos com um professor em especial, o Roberto Gomes, que era filósofo, né? Aqui de Curitiba. E aí então você se forma como psicóloga. Psicóloga em 76. Logo na sequência, eu assumo uma cadeira por um semestre só na Tuiuti, no curso de psicologia da Tuiuti, mas já na sequência eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo e em 77 eu entro no programa de mestrado da USP com o Luiz Carlos Nogueira. Então lá, né, com o Luiz Carlos Nogueira, o Lacan também entra na minha formação. Não só o Lacan, como então decisivamente Foucault e Robert Castel, e mais especialmente também eu faço uma aproximação com o que se chamava na época alternativas à psiquiatria, rede de alternativas à psiquiatria, conduzida pelo Félix Guattari, que vinha muito a São Paulo. Então, essa efervescência de diversos questionamentos do que se praticava como saúde mental, muito especialmente do que se praticava nos ambientes da saúde mental, né? Fazem um vínculo que eu trago até hoje na minha formação. Ou seja, que isso é nos anos 77, 78, Lacan estava dando suas últimas conferências, Foucault ainda estava dando aulas no Collège de France, e Deleuze e Guattari estavam produzindo nesse momento. Isso, exatamente. Exatamente. E você estava lendo esse material? Eu estava lendo esse material. Freud, Foucault, Deleuze, Guattari, e um dos outros, né? O Robert Castel também foi
um ponto assim, muito importante, porque ele deu um seminário na USP. Aí como A foi? USP era... Você começou a clinicar em São Paulo, então, poderíamos dizer. Não, eu retornei a Curitiba no final de 79. E eu começo a clinicar na metade do primeiro semestre de 1980. Talvez a metade de 1980. Eu volto a dar aulas na Tuiuti, naquela época, e faço uma breve incursão numa clínica. E neste tempo, nós fomos convidados a fazer um curso na Federal, na Universidade Federal do Paraná, a respeito de práticas psicológicas e, mais especialmente, a questão mesma da loucura, né? Neste curso, algumas pessoas muito chaves na minha biografia cruzaram o meu caminho. A partir do que nós montamos a quarta Vila Clínica de Psicanálise, Psiquiatria, Psicanálise, e que era uma clínica de internamento psiquiátrico. Como se chamava? Quarta Vila Clínica de... Ai, pois é. Quarta Vila Psiquiatria. Quarta Vila. Quarta vila. ¿Quiénes estaban en esa cuarta vila en Curitiba? Na Quarta Vila estávamos eu, na época o meu companheiro, o João Percy Esquiavon. A psiquiatra era Margarida, a mãe do Goura, Margarida Gomes de Oliveira. Nancy Greca entra um tantinho depois, ela não estava no início, né? No início mesmo estava o Jorge Caran, Marilena Frazão, éramos 4 sócios, a Margarida também, e muitas pessoas muito interessantes que estavam por lá, outros tantos que foram nossos estagiários, né? Muitos estudantes da PUC se agregaram ao trabalho da Quarta Vila, que se propunha, na verdade, em 82. A Quarta Vila foi fundada em 82. E se propunha a ser um espaço de acolhimento do sofrimento psíquico, para o qual não existissem aquelas formas de submissão do paciente aos ditames, e à formatação e ao encarceramento institucional, né? Então, nós tínhamos portas abertas, haviam contratos que se faziam para a pessoa sair, para ir no barbeiro, para passear na praça, para ir comprar um pastel, isso com esquizofrenia mesmo, né? Com esquizofrenia, com pacientes psicóticos, muitas vezes em surto. Então vocês tinham uma prática clínica bastante peculiar e o dispositivo teórico, como é que era? Vocês estudavam em grupos de estudos, abordavam casos, como é que faziam o encaminhamento dos casos que vocês acolhiam do ponto de vista teórico? Do ponto de vista teórico, por exemplo, nós fazíamos, só para situar, né? Nós fazíamos alguns ciclos de palestras, e num destes ciclos, um de nossos convidados foi o Hernani Chaves. Então, nós nunca abandonamos nem o Freud, nem o Lacan, nem o Deleuze e o Guattari, e muito menos aqueles outros autores que pensavam, que propunham um pensamento crítico, muito especialmente com relação à loucura. Então, o nosso Spinoza é fantástico, né? Nietzsche sempre esteve no café da manhã, no almoço, no jantar, essas maneiras de pensar. Então Né? essas leituras de psicanálise e de filosofia eram um pouco a que dava combustível ao trabalho clínico que vocês faziam. Isso, exatamente. Essa experiência clínica durou até quando? Essa experiência clínica
com portas abertas e com a documentação que nós tínhamos na Secretaria de Saúde, que era de hospital psiquiátrico, a nossa documentação, né? Essa experiência durou de 82, de abril de 82 até, acho que o final de 84, quem sabe 85. Nós fomos péssimos administradores e o acontecimento não se sustentou financeiramente. Não se sustentou financeiramente, aí por várias razões que nesse tempo curto não tem muito ao caso, né? A gente desenvolvia também atendimentos domiciliares, desde esta época. Então, com os atendimentos domiciliares, nós seguimos muito mais adiante. Jorge Cesarino esteve conosco, ele foi um dos nossos estagiários, e ele esteve conosco nessa experiência muito vigorosa, que é a de você entrar no universo da loucura lá na casa da pessoa, na rua, no clube curitibano, no Graciosa, assim, né, de estar não no teu espaço protegido, que costumeiramente é o espaço institucional. Era uma psicanálise para além do divã, digamos, para além e para quem do divã. Para aqueles que estavam lá na quarta fila, porque, ao mesmo tempo, cada um de nós tinha também o seu consultório particular, em que, então, a prática era a prática de divã. Né, ao lado disso. Isso, era simultâneo. Havia uma prática que implicava o divã, o consultório, e havia outra prática que era com outro tipo de paciente que se fazia tanto na quarta fila quanto na casa dos próprios. Isso. Na casa, na rua, né? Essa inspiração que depois, que era a inspiração do tempo, não é nada original, na verdade, né? Era a inspiração do tempo, tanto que logo na sequência vem em fortalecimento a tudo isso a reforma psiquiátrica, né? Que é um espaço assim de cuidado e liberdade. A proposta da reforma psiquiátrica é essa, né? De vinculação do paciente psicótico, do sujeito, né? Da pessoa que tem a experiência da psicose e, ao mesmo tempo, estar no laço social, na vinculação social. Veja que, porque isso faz parte da minha biografia, né? Com muita facilidade eu saí dos trilhos de te trazer, a partir da minha visão, como é que era a psicanálise em Curitiba, naquela época, para a saúde mental e para as questões da reforma psiquiátrica. Como é que isso se desenvolveu no final dos anos 80 e na entrada dos 90? A minha primeira experiência de análise foi em 75, ainda nos tempos da faculdade, com uma psicanalista da IPA. Uma experiência não muito longa, por conta de ser muito caro. Exatamente por isso, por conta de ser muito caro. Né? Eu tive uma outra experiência pessoal de terapia no psicodrama. Em cada um destes momentos, algumas reflexões muito interessantes, para mim, significativas, me acompanham até hoje. Em 80, nós estávamos, então, vindos de São Paulo, em Curitiba. Quando chegamos em Curitiba, existiam... não havia prática de escola de psicanálise, exceto aqueles que estavam vinculados à IPA. Havia o grupo do Godino, o Godino trabalhava com grupos de estudos. O Norberto e o Veloso já haviam fundado uma instituição, que ainda hoje é a Biblioteca Freudiana, né? Sabíamos que estava em Curitiba o Pércio Guimarães e a Tiana, que haviam saído do Brasil por conta da ditadura militar, mas que teriam retornado lá por 75, 76, talvez, algo em torno disso. Eles teriam retornado, mas que se punham numa condição muito intimista,
no sentido de divulgação do seu processo de transmissão, né? Mas por conta de nós termos chegado em Curitiba e já tomado esse impulso a partir da Quarta Vila, a nossa formação acabou sendo de dentro mesmo da Quarta Vila, né? De uma certa forma, alguns se apresentaram na experiência própria como autodidatas e supervisores uns dos outros, cada um também com seus movimentos próprios de análise pessoal. Esses grupos de Veloso, de Antônio Godino Cavas, do Guimarães, foram se desenvolvendo nos anos 90? Inclusive, eles seguiram da década de 80, avançaram para a década de 90, isso mesmo. A biblioteca freudiana sofreu um desmembramento com o que hoje é a Associação Psicanalítica de Curitiba, e os grupos de estudo do Godino se associam, os grupos não, o grupo que ele conduzia, né? E um certo número de pessoas se organizaram e acabaram por fundar a Coisa Freudiana. Depois, Iniciativa Escola, e depois eu não sei mais contar a história Você dele. mencionou a Nancy Greca, que depois ela foi para a Escola Brasileira de Psicanálise. Isso. E De isso, início, a Nancy estava junto com o Godino, nos grupos de estudos do Godino. y eso creó, digamos, especie de cultura psicanalítica de Curitiba, ¿no? En medio de Sim. esa cultura psicanalítica de Curitiba con esos diferentes grupos que algunos dialogaban, otros eventualmente no, algunos se disociaban, otros se juntaban. De algún modo fue propiciando a posibilidades de una transmisión para nuevos praticantes de psicanálisis. Exatamente. Exatamente. Cada um destes grupos, ou, na sequência, instituições, acabou se tornando um polo de formação. A Biblioteca Freudiana, a Coisa Freudiana, a Quarta Vila. A Quarta Vila resistiu até 1999, um pouquinho antes dos anos 2000, né, como um movimento mesmo de formativo de psicanalistas. Y en esos grupos de formación, entonces, había grupos de estudio, cartéis, o esquema, digamos, freudo-lacaniano, de grupos de estudio, a presentación de casos, cartéis, así que iban, y análisis propia, ¿no? E análise própria, cada um buscava o seu caminho, né? De alguna forma, entonces, houve una mudanza bastante grande entre o que você comentava de como era a formação na IPA e até o custo financeiro da formação na IPA para esse tipo de formação que se dá nesse movimento psicanalítico. Parece que se transforma da Associação Internacional de Psicanálise para um movimento psicanalítico que abre outras possibilidades de formação, então. Outras possibilidades de formação e possibilidades muito mais solidárias e cooperativas, eu posso dizer assim, né? Porque, sim, em torno do Godino organizou-se um grupo de pessoas que seguiram lá o seu caminho, associando as análises, as supervisões e o percurso formativo teórico, mesmo dentro e entre os seus pares. Assim a Biblioteca Freudiana também, assim também a Quarta Vila. Então, quer dizer que a experiência de formação tua e das pessoas que estavam ao redor não foi uma experiência de um curso de psicanálise, onde as pessoas faziam 6 meses, 1 ano, 2 anos e se titulavam de psicanalistas e começavam a praticar, sino que era um percurso de vida, digamos assim, não?
Exatamente, um percurso de vida. Uhum. Não sei bem, mas a biblioteca freudiana associou-se, não sei bem em que termos, mas com uma linhagem que vinha do Charles Neumann. Ao tempo em que a coisa freudiana associou-se a uma linhagem que vinha lá do Jacques Miller. Uhum. Em termos de filiação e associações internacionais, a Quarta Vila não se associou a nenhum desses movimentos. O, se- o sea que podía haber opciones melmanianas, opciones millerianas y opciones alternativas, digamos, en medio de eso. Digamos, alternativas, porque a nossa pegada, assim, com a psicose, ela se mantém o tempo inteiro. E você não pode, como eu entendo, né, passar pela experiência com a psicose sem essas outras referências que eu te trouxe. Foucault, Guattari, Nietzsche, Ah, Deleuze, Spinoza, por exemplo. Dulce, un poco para encerrar. ¿Você acha que a experiência da psicose marcou tua clínica? Definitivamente. Com certeza absoluta. Eu entro na psicologia, minha primeira experiência ainda enquanto aluna foi com psicóticos dentro de hospital psiquiátrico, minha trajetória segue por aí, me posiciono como militante da reforma psiquiátrica ainda hoje, apesar do desmonte todo que nós estamos vivendo. Faço uma distinção muito clara entre o que é uma psicose e o que é um paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico internado, muitas vezes tomado, né, como aquele que está vivendo uma experiência psicótica, nem sempre é. Né? Enfim, aí a conversa é outra, mas eu não me reconheceria na minha prática não fosse a experiência com a psicose. Muito obrigado, Dulce. Foi um prazer conversar contigo e poder ter o testemunho que, que nós tivemos hoje Eu é que com te você. agradeço e peço que me desculpe os buracos e a dificuldade mesmo de expressar uma coisa complexa como essa, e ainda em elaboração em mim, né? Muito, muito, muito grande. A formação continua, então. A formação é contínua. Contínua, totalmente.